Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Civil indicia 6 suspeitos na execução do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. E conclui que o crime de Guarulhos foi motivado por vingança. A vice-cônsul da Colômbia leva um tiro durante uma tentativa de assalto numa das principais avenidas de São Paulo. Ex-funcionários relatam o uso de substâncias tóxicas em pacientes de uma clínica de estética fechada em Goiânia. O governo Trump avalia tarifar carros importados do Japão, da Alemanha e da Coreia do Sul. Seleção brasileira. O goleiro Ederson, Danilo e Neymar são cortados das eliminatórias. O Jornal Nacional está começando. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. A polícia de São Paulo indiciou hoje 6 suspeitos pelo assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. Segundo o inquérito, o crime foi motivado por vingança. A diretora do Departamento de Homicídios de São Paulo anunciou a conclusão das investigações. Representamos aqui pela prisão preventiva daqueles que nós individualizamos naquela execução do Gritzbach, no caso, e do senhor Celso e as demais pessoas que foram atingidas. Vinícius Gritzbach foi assassinado com tiros de fuzil na tarde do dia 8 de novembro do ano passado, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O motorista de aplicativo, Celso Araújo de Novaes, de 41 anos, também morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas no ataque. 7 meses antes, Gritzbach tinha assinado um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público de São Paulo. Em troca de benefícios judiciais, ele revelou esquemas de lavagem de dinheiro do PCC e denunciou policiais civis por corrupção. A polícia indiciou 6 pessoas por homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar. Emílio Carlos Gongorra, o Cigarreira, e Diego Amaral, o Didi, são apontados como mandantes. E Cauê Amaral seria o olheiro no aeroporto e elo entre os executores e os mandantes do crime. Os 3 estão foragidos. As investigações também concluíram que o tenente Fernando Genauro dirigiu o carro que levou os atiradores até o aeroporto e que Vinícius Gritzbach foi executado por 2 policiais militares, o cabo Denis Antônio Martins e o soldado Juan Silva Rodrigues. Os policiais já estão presos. A polícia concluiu ainda que Gritzbach foi morto por vingança. Gritzbach era acusado pelo assassinato de 2 integrantes do PCC em 2021. A motivação do crime realmente foi uma vingança à morte do Cara Preta e do Sem Sangue, que foi amplamente divulgado como membros do PCC. O Cigarreira e o Didi, eles eram amigos pessoais e por isso eles foram vingar a morte. Com a conclusão deste inquérito, a investigação entra numa nova fase. O Departamento de Homicídios vai apurar agora se os policiais militares que faziam a escolta ilegal de Vinícius Gritzbach também tiveram envolvimento no assassinato dele. Os investigadores têm indícios de que alguns deles forneceram informações privilegiadas aos executores. Ao todo, 14 PMs que trabalhavam como segurança do delator estão presos. A defesa dos 3 policiais militares presos diz que eles são inocentes e que não estiveram no aeroporto de Guarulhos na data dos fatos e não têm relacionamento algum com Vinícius Gritzbach e que vai apresentar provas documentais, testemunhais e periciais para comprovar isso. A vice-cônsul da Colômbia levou um tiro durante tentativa de assalto nos Jardins, um bairro de classe alta na capital paulista. Imagens de câmeras de segurança mostram quando a vice-cônsul da Colômbia, Cláudia Ortiz, foi atingida. Ela estava na calçada. Ao perceber uma movimentação, tenta se proteger. Os bandidos passam correndo e ela cai. Um policial militar de folga que perseguia os criminosos para socorrer Cláudia. Os 3 homens fogem em um carro que estava estacionado numa rua lateral. Cláudia Ortiz foi operada e, segundo o consulado, o estado de saúde é estável. O crime foi na Avenida 9 de Julho, importante ligação do centro com a zona sul de São Paulo. O policial perseguia 3 bandidos que tentaram roubar o celular da Marjorie, que estava nesse táxi. O cara chegou, quebrou o vidro com tudo, eu me assustei, o celular caiu no chão. E aí que você
não pensa em nada. E aí eu comecei a berrar e eu tava tentando me proteger, porque ele entrava com o corpo dentro do carro. E aí eu percebi que ele tinha mais um cara junto com ele. E aí eles saíram pra direita, que foi atrás da gente. A gente escutou tiro. O policial militar que perseguiu os bandidos prestou depoimento aqui na delegacia. Ele contou que estava num veículo pouco atrás do táxi quando viu o assalto. Disse que desceu do carro, avisou que era policial e que quando um dos assaltantes levou a mão à cintura como se tivesse uma arma, ele atirou. A polícia conseguiu localizar o carro usado na fuga e prendeu um dos suspeitos em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a arma do policial foi apreendida para perícia e um inquérito foi aberto para apurar o caso. A Secretaria informou ainda que as buscas continuam para identificar e prender os outros envolvidos. Em Salvador, um suspeito morreu e a passageira de um mototaxista foi baleada numa perseguição policial na Avenida Paralela, uma das principais da capital baiana. Segundo testemunhas, bandidos em fuga atiraram contra os PMs que revidaram. A troca de tiros ocorreu por volta das 7 horas da manhã, horário de pico na avenida. A Justiça do Paraná revogou a liminar que concedeu prisão domiciliar a Jorge Guaranho, condenado a 20 anos de prisão por assassinar o ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, em 2022. A decisão levou em conta uma reavaliação médica que constatou que o ex-policial tem condição de cumprir a pena de prisão. Guaranho voltou para o Complexo Médico de Pinhais. A defesa declarou que está confiante de que o Tribunal de Justiça vai revisar a decisão. Donos de uma clínica de estética em Goiânia voltaram para a cadeia por tentar atrapalhar as investigações. Segundo a polícia, mais de 100 denúncias apontam o uso de substâncias tóxicas em pacientes. Nas redes sociais, a clínica de estética de Karine Gouveia e Paulo César Dias prometia tratamentos revolucionários, o que atraía clientes do Brasil inteiro. Mas a busca pela beleza virou pesadelo e pacientes que tiveram procedimentos mal sucedidos procuraram a polícia. Em dezembro do ano passado, o casal foi preso pela primeira vez e ficou na cadeia por 50 dias. Neste período, funcionários da clínica depuseram sobre os procedimentos e produtos. Na caixa da grada? Não. E na seringa. E a gente tem um envelope azul, transparente. Você lembra se na seringa tinha marca? Não, era uma seringa simples. Este outro funcionário, um biomédico, disse que percebeu algo de estranho na hora que ia fazer o preenchimento labial de uma paciente e por isso pediu demissão. A seringa estourou, né? E aí caiu um pouco de produto em cima da ficha da paciente. Aí formou uma mancha de óleo. Aí a gente se tocou que aquilo lá não se tratava de ácido hialurônico e sim de óleo de silicone. Que a ácido hialurônico, a consistência dele é gelatinosa, não oleosa. 954 pessoas foram atendidas na clínica entre 2018 e 2019. A polícia suspeita que o produto usado para fazer o preenchimento facial nesse período foi óleo de silicone. É um tipo de lubrificante para máquinas também utilizado na indústria. Por isso a polícia orienta que estes clientes procurem um médico dermatologista. A pessoa procurava ali a clínica e pagava, né, contratava por um serviço para preenchimento da face, em que deveria ser utilizado, por exemplo, o ácido hialurônico, que era o que figurava do contrato, mas eles aplicavam o óleo de silicone. O laudo do ultrassom dermatológico comprova que esta cliente da clínica está com óleo de silicone no rosto. Você investe um dinheiro por uma coisa e recebe outra, né? Por exemplo, eu paguei pelo ácido hialurônico, que custa, o ml dele é aproximadamente R$ 1.500. Eles colocaram esse óleo de silicone que custa R$ 80 o litro. Esse médico explica os riscos da substância. O óleo de silicone é não biodegradável. Então, a única forma de tirar o produto é através de cirurgia. Em qualquer momento, o seu corpo pode ter uma reação inflamatória contra aquele produto e daí pode gerar nódulos, inflamações. Essas pessoas que não tiveram ainda qualquer reação diretamente ao produto, é sorte. Esta semana, a polícia prendeu Karine e Paulo César de novo,
por descumprirem obrigações impostas pela Justiça. Os investigadores descobriram que uma das empresas do casal continuava vendendo medicamentos numa rede social e que os dois estavam atrapalhando as investigações. A defesa de Carine Gouveia repudiou a decisão de prisão preventiva. Diz que a investigação não foi concluída e que a cliente nega veementemente o uso de óleo de silicone nos procedimentos. A defesa de Paulo César Dias disse que a prisão é uma decisão absurda, que não se sustenta juridicamente, pois o cliente estava cumprindo as medidas cautelares e afirmou que vai recorrer da decisão. O acidente interditou por quase 14 horas a rodovia Anchieta, o único acesso para caminhões entre São Paulo e o Porto de Santos. Ontem à noite, uma carreta derrubou uma passarela de pedestres em Cubatão. Ninguém se feriu, mas milhares de motoristas ficaram presos na estrada da madrugada até a liberação completa da rodovia às 9 horas da manhã. Segundo a concessionária, agora à noite, o trânsito continua com 14 quilômetros de congestionamento. E como fica o tempo amanhã? A Eliana vai contar pra gente. Oi, Eliana, boa noite para você. Oi, Renata, boa noite para você, para o Heraldo e boa noite para você. Nesse sábado tem previsão de tempo firme em parte do interior do Nordeste, no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina e no oeste do Paraná. Porto Alegre e Florianópolis com 26 graus, Vitória e Salvador com 34 e 35 são as capitais que devem ficar ensolaradas. Tem possibilidade de chover nas áreas em verde, com risco de temporal da região serrana do Rio de Janeiro ao sul de Minas Gerais, do litoral de Pernambuco ao do Ceará e de Roraima ao Acre. Em Rio Branco, Manaus e Fortaleza são esperados 30 milímetros de chuva. Em João Pessoa, 40, no Recife, 50, em Natal, 70, uma quantidade enorme. E depois de tudo o que choveu de ontem para hoje, 107 milímetros. Foi o maior volume do ano em 24 horas na capital potiguar. Nesse mês, o acumulado já é maior do que a média de março. Amanhã, pancadas fortes também podem atingir Belo Horizonte e Porto Velho, com máximas de 32 graus, Rio de Janeiro e Curitiba, com 31 e 24. As temperaturas baixaram nos últimos dias. O outono está chegando. Começa na próxima quinta-feira. Este será o último fim de semana do verão, sem calor extremo e com frio em poucos locais. Amanhece gelado nas serras gaúcha e catarinense, 8 e 9 graus em Urubici e São José dos Ausentes. Em General Carneiro, no sul do Paraná, e em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, mínimas de 13 graus. À tarde, os termômetros variam de 20 a 25. Em São Paulo, 27 graus. No norte, a capital menos quente deve ser Boa Vista, com 29. A mesma temperatura de São Luís. Em Goiânia, 30, em Cuiabá, 33. Veja que o Sudeste refresca mais em relação a estas regiões. E a tendência é isso se manter nos últimos dias do verão. Em São Paulo, 26 graus no domingo e de segunda-feira a quarta, 27, 28. A partir de terça, o risco de temporal volta a aumentar. No Rio de Janeiro, os meteorologistas acreditam em chuva forte todo dia, de domingo a quarta-feira, e máximas na casa dos 30 graus. Renata e Heraldo. Obrigada, Eliana. O aumento das temperaturas levou o setor de flores a investir em tecnologia e espécies mais resistentes ao calor. Nas estufas de crisântemos dessa empresa em Olambra, a tela retrátil evita o sol direto. A rega aumentou em 40% nesse verão. A nova variedade, capaz de suportar clima mais quente, é resultado de um melhoramento genético feito por empresas dos Estados Unidos e da Europa. No nosso caso, por exemplo, a empresa da Holanda faz muitos testes na África do Sul, porque a África do Sul tem um clima parecido com o do Brasil. São vários os exemplos em Olambra, no interior de São Paulo, na principal feira de negócios de flores e plantas ornamentais do país. A Sampatins, conhecida como Beijinho e Maria Sem Vergonha, tem agora uma versão com 2 cores, que floresce por mais de um ano debaixo de sol forte. Ela adora o calor, então isso na verdade até ajuda ela para florescer mais rápido, para ela ter uma aceleração no crescimento dela. E quanto mais sol, mais flor ela dá. A Pelargonium e a Mandevilla
modificadas geneticamente, também se desenvolvem em temperaturas acima dos 40 graus. A rosa laranja, outra novidade, vem com um produto que pode dobrar a durabilidade nos dias quentes. A gente dilui isso aqui em meio litro de água, é um produto que vem de Israel e ele ajuda a dar mais vida longa para ela. Para manter a qualidade das flores, o setor investe em câmaras frias. Só aqui na cooperativa de Olambra são 74, mais de 8 mil metros quadrados de área, com temperatura mínima de 2 graus. São importantes principalmente para as flores de corte, como rosas e lírios, que não resistem ao calor. Aqui os funcionários trabalham muito bem agasalhados, seja qual for a época do ano. O investimento em logística passou a ser mais necessário. E nem as ondas de calor dos últimos meses tiraram o otimismo para os dias das mães e dos namorados. Não foi um calor assim que durou muito tempo, mas os picos também atrapalham a produção. Então o produtor já está se estruturando para investir ainda mais nas estruturas de estufa para suportar esses picos que a gente imagina que vai continuar nos próximos anos. Brasileiros de várias regiões puderam admirar um espetáculo no céu nesta madrugada. Eram 11 da noite de ontem, quando cerca de 3 mil pessoas começaram a chegar ao Mineirão, em Belo Horizonte. Universidades espalharam 20 telescópios pela esplanada do estádio. No céu, a lua brilhava solitária. Por volta de 1 da manhã, ela começou a ficar escura. Lua, Sol e Terra se alinhavam até que um anel vermelho se formou. Era o eclipse total da Lua. No Rio Grande do Sul, o céu limpinho destacou esse fenômeno conhecido como lua de sangue. Ela fica assim, avermelhada, quando é completamente coberta pela sombra da Terra e não recebe a luz direta do Sol. O planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, ficou lotado. Um fenômeno ainda mais lindo para quem olhava para o Cristo Redentor. Em Olinda, adultos e crianças fizeram fila no Observatório Astronômico no Alto da Sé. E essa escola estadual de Irapuã, no interior de São Paulo, reuniu professores e alunos. O ruim é que tem que acordar muito cedo, mas era muito legal. E o tom avermelhado da lua também foi um convite para casais apaixonados no Paço Municipal de Goiânia. O espetáculo só deve acontecer de novo daqui a 4 anos. Vamos guardar para a vida essa lembrança nesse momento que a gente passou aqui hoje. A seguir, o governo Trump avalia tarifar carros importados para proteger as montadoras americanas. Consolidado, que reúne União, estados, municípios e empresas estatais, fecharam com superávit de 104 bilhões de reais, um recorde, segundo o Banco Central. Os dados oficiais da arrecadação de impostos ainda não foram divulgados, mas as contas do governo costumam ter um resultado positivo em janeiro por causa da arrecadação. A dívida pública brasileira chegou a 75,3% do produto interno bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. É o menor patamar desde abril do ano passado. As vendas do comércio brasileiro caíram 0,1% em janeiro, na comparação com dezembro. Para o IBGE, o resultado é considerado estabilidade. Foi a terceira taxa negativa seguida, depois de o setor atingir o recorde da série histórica em outubro do ano passado. Em 12 meses, as vendas do varejo subiram 4,7%. Na hora de fazer as compras, um dos desafios da inflação atual é que a alta dos preços dos alimentos está espalhada. Muitas vezes isso impede a estratégia dos consumidores de substituir os produtos. Não se pode fazer um omelete ou um bom restaurante sem quebrar alguns ovos. Quantos ovos por dia? 112 ovos por dia em média, mais ou menos. Então essa inflação pegou em cheio o custo. Pega em cheio. A gente acaba tendo que se adaptar bastante ao mercado, né? Teve que passar um pouquinho para o cliente. Acabou tendo que passar um pouquinho, mas coisa não muito significativa. Para o orçamento apertado das famílias, o ovo de galinha era o que faltava. Subiu 15% em fevereiro. E antes o problema fosse só esse. A gente está vendo que a gente tem uma pressão generalizada. Ou seja, na média, tudo está subindo um tanto quanto e mais do que a gente esperava. Então,
A gente atribuir a um fator climático, ao estresse de um animal ou à chuva específica numa região, não consegue explicar o porquê de uma cesta com 400 produtos está subindo de uma forma consistente, mês a mês, e quando a gente olha num período de 12 meses, a gente vê essa subida quase que constante. Do economês ao bom português, não tem para onde correr. Aqui tem o sacolão, ali tem o mercado, bem aqui tem outro. Eu já entrei naquele, já vim aqui, daqui eu vou passar para aquele. Quase nenhum produto escapa. O maracujá tá um absurdo. O maracujá tá caro, o abacate tá caro. Na verdade, sim, tá tudo caro. O abacate, o alho, a laranja-lima e a tangerina é inflação sem pausa nem para o café. 75% dos alimentos subiram de preço nos últimos 12 meses, mais que há um ano, quando a alta afetava 62% da cesta do IBGE. É o mesmo que dizer que 3 em cada 4 itens pesquisados ficaram mais caros. Estamos colhendo o resultado da falta e do excesso de chuvas, do custo do dólar, da economia aquecida com crescimento de emprego e renda. Mas os economistas dizem que um cenário onde quase tudo sobe de preço é a tradução mais pura do fenômeno da inflação. Não dá mais para dizer onde começa nem quando termina. Comer em casa, alta de 7,1%. Fora de casa, 6,72%. Mais que a média geral da inflação. Então a solução não está na cozinha das Gertrudes, nem na do Daniel, mas no equilíbrio da receita da política econômica, diz o professor da FGV. Quando o governo gasta muito, e ele está basicamente colocando dinheiro na economia de alguma forma. Então, as pessoas com mais recurso, que veio muitas vezes do governo, esse gasto acima do que era razoável, acabam consumindo mais e gerando uma pressão inflacionária mais uma vez. Então, por isso que se fala tanto de a contenção dos gastos públicos é importante, porque isso vai conseguir segurar um pouco a inflação. No mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 1% e encerrou cotado a R$ 5,74. O Ibovespa fechou em alta de 2,64%, por causa principalmente da valorização das matérias-primas no exterior. Depois de 4 pregões seguidos de quedas, a sexta-feira foi de recuperação dos índices acionários americanos. O Dow Jones subiu 1,65%. O secretário de Comércio dos Estados Unidos ameaçou hoje impor taxas a carros importados do mundo inteiro. Mas são as montadoras americanas que andam preocupadas com esse toma lá da cá das tarifas. Até mesmo a Tesla, fabricante de carros elétricos do bilionário Elon Musk. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde tudo está interligado, a guerra comercial iniciada por Donald Trump ameaça ter um efeito inverso e prejudicar a própria indústria americana que o presidente quer proteger. O setor automotivo pode ser um dos mais atingidos. Tanto que até a montadora de carros elétricos Tesla, do bilionário Elon Musk, aliado de Trump, acendeu o alerta. Ontem, a imprensa teve acesso a uma carta da empresa para o governo americano. O documento destaca que a retaliação de outros países às tarifas dos Estados Unidos podem prejudicar as exportações americanas. A China, por exemplo, é o segundo maior mercado da Tesla. A carta também chama a atenção para a dependência das empresas americanas de insumos estrangeiros e para o aumento do custo desses insumos com as tarifas. O documento afirma que certas partes e componentes dos carros são difíceis ou até mesmo impossíveis de serem encontrados dentro dos Estados Unidos. Para montar um carro, cada peça vem de um lugar diferente. A globalização criou uma cadeia de produção que envolve o mundo todo. Num caso de um carro americano, por exemplo, a matéria-prima, que são os metais brutos, são extraídos no Canadá. O México, que tem mão de obra mais barata, transforma esses metais em peças. As montadoras de carros elétricos também precisam comprar baterias da China e da Índia. Aí essas peças viajam até aqui, onde a indústria americana é responsável pela montagem final do carro. Se os fabricantes passarem a pagar mais pelas peças e matérias-primas, o produto final poderá ser vendido por um preço mais alto ao consumidor.
É como se a tarifa voltasse para a própria população dos Estados Unidos. Na semana passada, Trump recuou e adiou o tarifaço sobre autopeças do México e do Canadá. Mas a expectativa é de que as taxas entrem em vigor no mês que vem. O economista Lawrence White, da Universidade de Nova York, explica que carros americanos mais caros empurrariam o consumidor a procurar os concorrentes estrangeiros, que comparativamente ficariam mais baratos que os veículos produzidos aqui. Outros países podem dizer, opa, vou exportar para os Estados Unidos. Países como Coreia do Sul, Japão, os europeus, quem sabe até o Brasil. O governo americano vai dizer, não vai não. Vamos aumentar as tarifas para os seus carros também. Os carros asiáticos correspondem a quase 17% das vendas no mercado americano. Atualmente, os carros importados da Coreia do Sul entram nos Estados Unidos sem pagar tarifas. E a taxação sobre carros japoneses é de apenas 2,5%. Já os europeus exportaram para o mercado americano 58 bilhões de dólares em veículos e autopeças em 2023. Numa entrevista, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, foi perguntado hoje se o governo imporia tarifas a carros importados do Japão, da Coreia do Sul e da Alemanha, por exemplo. Ele respondeu, seria justo, certo? Se vamos taxar a importação de carros de qualquer procedência, temos que taxar carros de todos os lugares. Para um país como os Estados Unidos, onde a maioria roda de carro, porque poucas cidades têm transporte público de qualidade e a maior parte da circulação de produtos é feita sobre 4 rodas, um aumento no preço dos veículos pode significar um baita pé no freio para a economia. O professor White conclui, somos um país muito centrado em carros. Isso vai aumentar o custo de vida. Quem já está infeliz com a alta de preços vai ficar ainda mais infeliz com o preço dos carros ficando ainda mais alto. O Canadá tem um novo primeiro-ministro. Mark Carney chegou ao comando do Partido Liberal, controla o governo e deve convocar eleições para as próximas semanas. Carney foi presidente do Banco Central canadense. No discurso de posse, rebateu a ameaça de Donald Trump de anexar o Canadá e declarou que o país nunca será parte dos Estados Unidos. Carney assume o lugar de Justin Trudeau, que foi primeiro-ministro por quase 10 anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu hoje em Moscou o enviado especial dos Estados Unidos para discutir a proposta de cessar fogo com a Ucrânia. Pelas redes sociais, Volodymyr Zelensky admitiu pela primeira vez que há uma hipótese de terminar rapidamente a guerra. Mas só o poder dos Estados Unidos, diz o presidente ucraniano, pode impor um cessar-fogo à Rússia. Putin não pode sair da guerra porque assim não terá mais nada. Por isso ele está fazendo tudo o que pode para sabotar a diplomacia, estabelecendo condições inaceitáveis antes mesmo de um cessar-fogo. No Kremlin, Vladimir Putin aguarda um contato direto da Casa Branca. Putin deixou o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, esperando 8 horas antes da reunião. Foi por meio dele que o presidente russo mandou uma mensagem ao presidente Trump sobre a proposta de cessar fogo de 30 dias com a Ucrânia. Putin exige o reconhecimento da soberania russa sobre os territórios conquistados, rejeita a presença de uma força de paz com soldados de outros países e exige que a Ucrânia não entre para a OTAN, a aliança militar do Ocidente. Segundo o Kremlin, o clima é de otimismo cauteloso e ainda há muito trabalho pela frente. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que há motivos para ser cautelosamente otimista, mas ao mesmo tempo continua a reconhecer que esta é uma situação difícil e complexa. Russos e ucranianos divergem sobre o que está acontecendo na região russa de Kursk, alvo das tropas ucranianas. Trump disse que milhares de soldados ucranianos estão cercados pelas forças russas e pediu que Putin poupe as vidas deles e evite um massacre horrível.
Vladimir Putin chamou os militares ucranianos de terroristas, mas disse que está disposto a atender ao pedido de Trump. Segundo Putin, os ucranianos vão receber tratamento humanitário desde que se entreguem. Não é o que diz Kiev. O comando militar ucraniano disse que o cerco é uma mentira russa para manipulação política e que os soldados ucranianos estão recuando para posições defensivas mais vantajosas. O presidente Zelensky afirma que a operação em solo russo ajudou a desviar tropas inimigas de outras posições na frente de batalha. Na more, tá na fronte. O presidente francês pediu hoje que a Rússia aceite a proposta de cessar-fogo. Emmanuel Macron se reuniu mais cedo com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por videoconferência. Também nesta sexta, a União Europeia renovou as sanções sobre cerca de 2.000 pessoas e organizações da Rússia. É mais uma tentativa de pressionar Vladimir Putin. Papa Francisco completou hoje um mês de internação para tratar uma pneumonia. A condição de saúde de Francisco permanece estável e o Vaticano informou que, por isso, os boletins serão menos frequentes. Hoje, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, celebrou uma missa pela saúde do Papa, com a presença de diplomatas de vários países. O Globo Repórter de hoje traz uma viagem pelas 4 estações do ano na Suíça. Vamos percorrer paisagens lindíssimas e ver também os efeitos impressionantes das mudanças climáticas. Do calor extremo às temperaturas geladas. Você já imaginou cruzar de um país para outro, só assim, deslizando na neve? A tentativa de proteger as geleiras do aquecimento global. A nossa jornada pelas 4 estações está só começando. Estamos pedalando em cima de um lago congelado. Há exatos 6 meses eu pedalei ali, bem ali, em cima do lago. Na primavera, jardins enchem as cidades de vida. As cores do outono. Maravilhoso. E os segredos do queijo suíço. Hoje, no Globo Repórter. A seguir, Endrick no lugar de Neymar na seleção. E o primeiro dia de aula de uma brasileira de 91 anos. O técnico Dorival Júnior cortou 3 jogadores da seleção brasileira. O goleiro Ederson, Danilo e Neymar estão lesionados. Para o lugar deles, Dorival chamou Lucas Perry, Alexandro e Endrick. O Brasil vai enfrentar a Colômbia e a Argentina nos próximos dias 20 e 25. São Paulo e Corinthians vão disputar amanhã o primeiro título nacional da temporada do futebol feminino. Elas sempre percorrem esse caminho até o estádio do Morumbi juntas. Eu comecei vindo sozinha, só que sempre tem aquela preocupação de voltar para casa, de vir para cá. E eu comecei a fazer amizade dentro do estádio com as meninas. A Micaela espera por esse dia desde os 4 anos. Tô tão ansiosa porque é uma final, final. Se for campeão amanhã, eu vou surtar. Eu vou ficar muito feliz. Como no estado de São Paulo, os clássicos são com torcida única, só o público do mandante pode entrar no estádio. O São Paulo está na final da Supercopa Feminina pela primeira vez e com a melhor campanha, o que significa que o jogo vai ser aqui no estádio do Morumbi. Vantagem na busca de um título inédito contra um adversário que parece ser imbatível. O Corinthians foi campeão de todas as edições da Supercopa. Venceu as 3 seguidas jogando em casa, contra o Grêmio, o Flamengo e o Cruzeiro. A gente não joga pensando que o outro time vai ganhar jamais. A gente sempre acha que a gente vai ganhar as partidas. E eu acho que é isso que falta um pouco nas outras equipes, né? A decisão de amanhã é a revanche da final do último Brasileirão, quando o Corinthians foi campeão ao derrotar o São Paulo. Então, quanto mais o tempo passa, mais o time se repete, fica mais difícil pra gente jogar. Então é muito um jogo de xadrez ali pra gente ser certeiro nas nossas decisões. O futebol é imprevisível, né? É dentro de campo que a gente vê quem é quem e essa final vai dar um gás muito grande pra gente. Você vai conseguir dormir? Não. Com certeza não, já vou dormir com a camiseta, com shorts, tudo.
A Globo vai transmitir a final da Supercopa Feminina amanhã às 4h30 da tarde, hora de Brasília, para quase todo o Brasil. Ceará, Minas, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina vão acompanhar os jogos dos campeonatos estaduais. Antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, a gente vai mostrar o primeiro dia de aula de uma caloura de nutrição. O bate-papo no corredor, aquele frio na barriga de recomeçar, de conhecer os novos colegas. O primeiro dia de aula é inesquecível. Para quem tem 91 anos, então... Yolanda Ribeiro Ponte. Presente. Tá batendo, coração forte. Tá tuc. Ela já conquistou a turma da Faculdade de Nutrição. Se eu chegar com 91 anos, com essa lucidez, essa vontade, essa alegria, a minha vida está feita. Ela vai nos ensinar coisas e a gente vai ensinar coisas a ela e vai um complementar a outra. Parece que a primeira lição para essa turma aqui, quem deu foi a dona Yolanda. Sonho não tem idade. E tem outra coisa que ela ainda vai ensinar aqui. Sonho não tem limite. Não faz muito tempo que essa universitária realizou um outro desejo de uma vida inteira. A dona Yolanda só aprendeu a ler e a escrever aos 85 anos. A Sônia foi a primeira professora da dona Yolanda. Geralmente os alunos mais idosos, eles chegam com um objetivo bem mais curtinho. Quero aprender a ler a Bíblia, quero aprender para estudar os meus filhos, meus netos. Dona Yolanda não, aos poucos, durante as aulas, ela abriu o sonho. Eu quero ser nutricionista. A filha Vera é que fez a matrícula na EJA, Educação de Jovens e Adultos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela tinha essa tristeza, essa amargura de, muitas vezes nós saíamos com ela queria comprar alguma coisa, ela tinha que colocar o dedão, né? Ela começou a aprender a escrever o nome dela, ela ficou muito feliz, porque é uma realização, né? Era o início da vida escolar da menina que começou a trabalhar na roça aos 8 anos. Ela cresceu, se casou, criou 4 filhos, nunca sobrou tempo para os livros. Agora, até o corpo teve que aprender a estudar. Quando eu peguei o lápis, lá ficou pesado na minha mão. E aí eu falei para ela, não aguento segurar o lápis. Ela falou, não, dona Yolanda, quando a mão está pesada, a gente já trabalha muito, a mão fica diferente, né? Ela se adaptou rápido. Gosto de ler, gosto de fazer conta, gosto de contar dinheiro. Primeiro eu não saía na feira, não sabia o preço das coisas, nada. Entendeu? Depois que eu entrei na escola que eu aprendi. A formatura no ensino médio foi em dezembro do ano passado. Com vocês, a formanda Yolanda Ribeiro! O vídeo da formatura fez tanto sucesso que a dona Yolanda ganhou uma bolsa integral para fazer faculdade. Eles fizeram surpresa para mim, né? Na escola, tudo, na hora de receber surpresa. E reuniram todos os meus colegas que estudaram comigo, né? Aí eu fui passando, Yolanda tem esse jeito, sabe? Sempre tem alguma coisa mais para aprender, quando a pessoa quer. E agora que chegou até aqui, ela não para por nada. Deus me dando saúde, eu vou em frente. Querer é poder. Quando a gente quer, a gente alcança. Só correr atrás. É isso aí, querer é poder e a gente aprende todo dia, não, Heraldo? E viva a dona Yolanda, isso, viva! O Jornal da Globo é depois do Globo Repórter. Boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana a todos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.